A leitura do Salmo de número 37. Nós paramos no versículo de número 10, vamos continuar ele. Amém? Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmo de número 37, a partir do número 11. Diz a palavra do Senhor: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. 15. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão sim, como fumaça e desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, mas a língua fala o que é reto. A lei de seu Deus está com o seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. E verás quanto o ímpio só forem exterminados. Viu o ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante, mas eu passei a ele e já não existia. Procurei-o e não o encontrei. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva pois nele se
refugiam. Amém? Glórias a esse Deus maravilhoso. Realmente é um salmo longo e a gente aqui vai precisar de apenas 5 minutos para cada versículo. Brincadeira, não é isso não, irmãos. Não vamos fazer isso não. Nós vamos dar uma divididinha nele aqui e nesta noite aqui estaremos aí meditando um pouquinho nessa palavra aqui. E eu convido você a, no seu lugar mesmo aí, inclinar a sua cabeça. E nesse momento vamos orar ao Senhor pedindo a bênção por essa palavra. Deus poderoso, Pai amado, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos pela nossa vida, por poder estar aqui essa noite, podendo louvar, exaltar, glorificar o Seu nome, podendo aprender um pouco da Sua palavra. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor seja exaltado aqui no meio de todos os seus filhos, e eu tenho certeza que essa palavra falará primeiramente ao meu coração e aos dos meus irmãos também que aqui se reúnem esta noite. Seja conosco, porque de nós mesmos nós não conseguimos, mas através do seu poder, do seu Espírito Santo, que aqui flua essa mensagem de hoje. Agradecemos a Ti pelos louvores já aqui cantados, oferecidos a Ti. Nós já ofertamos e agora, fala conosco, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bom estar com vocês aqui esta noite. Nós aceitamos o convite do pastor Félix, ele entrou em contato. E na primeira tentativa, o que estava acontecendo aqui na igreja? Obras, reforma, muito bem. E lá no Parque do Chaves, nós também estaremos entrando em obras lá. É uma promessa antiga, já de algum tempo aí, mas que vai chegar o momento que vai ter que se cumprir. Porque não depende só da gente, se depende também de adequações aí da prefeitura, legislações, e passaremos por isso. Mas hoje estamos aqui e realmente a igreja está muito bonita, as obras aí estão acontecendo, isso aí tudo é para a honra e glória de Deus. Então, vocês estão de parabéns aí, continue ajudando, a igreja está bonita e nós estamos aqui revendo também pessoas, além do pastor Félix aqui, os familiares, o irmão Alceu, a irmã Maria que está aí, o irmão Alceu já também deu os seus préstimos aqui na Gaitinha, que a gente já conhece de longa data também, uma bênção. E a irmã Sebastiana, diaconisa Sebastiana, a qual a gente conheceu em Vila Medeiros, e com certeza aí, pelo menos há 3 décadas atrás, aí, 30 aninhos, aí a gente já teve o privilégio de estar junto com ela lá, participar, inclusive, dos trabalhos que ela fazia, tudo mais, e depois ainda acompanhar. E hoje a gente está aqui, vindo aqui pregar na igreja de Vila Carolina, encontrando ela, é uma grande bênção, uma grande alegria para a gente. Porque naquele tempo lá eu era novinho de fé, bem novinho mesmo. Estava começando ali, trilhando. Inclusive foi na igreja de Vila Medeiros que eu aceitei a Jesus ali como meu Salvador. Então, foi naquele tempo, a gente estava com aquele primeiro amor, aquela primeira fé ali, e a gente procurava muito realmente ali, buscar estar aí atrás das coisas que Deus tinha para nós. As promessas dele são sempre maravilhosas e compensa, viu, irmãos? Compensa a gente caminhar junto com Deus. Compensa a gente estar ali, clamando, pedindo, não interessa as dificuldades, porque as dificuldades, elas não aparecem programadas. Muitas delas vêm de repente na nossa vida, no nosso caminho. Mas quando a gente está firmado ali com Deus, a gente consegue passar por elas aí. Inclusive, hoje, nós temos um assunto muito interessante aqui, ó. A cura de Deus para o insatisfeito.
É esse o tema dessa noite. A cura de Deus para o insatisfeito. Aí eu pergunto para os irmãos, para as irmãs aqui. Vocês conhecem muita gente insatisfeita por aí afora? A gente conhece, tem os insatisfeitos, muitas vezes dentro da própria família, tem os insatisfeitos no trabalho, tem os insatisfeitos na escola, tem os insatisfeitos na vizinhança, tem os insatisfeitos com a política, tem os insatisfeitos com a questão financeira, tem os insatisfeitos com o mundo, com tudo. Então, realmente nós temos aí muita gente insatisfeita. E nós vamos hoje, dentro desse assunto insatisfação, nós vamos aqui analisar um pouquinho do Salmo de número 37, que é um salmo longo, foi aqui lido com os irmãos em 2 etapas, mas conseguimos aí, apesar do fôlego não ajudar muito, até o final aí nós lemos o Salmo de número 37. E ele fala bastante com a gente, ele mostra realmente essa questão de ter pessoas aí que são insatisfeitas. E Davi, a ele é recomendada a escritura desse salmo aí, ele é o autor, segundo os estudiosos, e ele escreveu esse salmo já numa situação de velhice. Ele já estava bem experiente quando ele escreveu esse salmo. Ele não era novinho, nem estava começando. Porque no versículo número 25, nós lemos aí que ele falou, eu já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar aí o pão. Então, ele era velho, ele tinha muita experiência para passar para a gente. E ele escreveu, ele resolveu falar um pouquinho do assunto insatisfação. O que será que levou Davi a escrever sobre a insatisfação? Deixar umas palavras aqui para as pessoas lerem, verem aí a respeito desse assunto. Será que isso daí influencia muito nos modos de vida de hoje? Acontece muito, sempre aconteceu? Olha, irmãos, eu posso te falar uma coisa. Na história aí da humanidade, eu tenho certeza que um dos fatores que sempre teve aí de contínuo com a humanidade foi a insatisfação. Nunca nós tivemos alguém aí sempre ou totalmente satisfeito. E eu tenho certeza que se a gente olhar um pouquinho para a gente, fazer uma introspecção, dar uma olhadinha lá para dentro, nós vamos ver que nós também já passamos por algum momento, alguma situação, alguma ocasião de insatisfação na nossa vida. Agora, tem pessoas que é muito insatisfeita, né, irmãos? Vocês já perceberam aí? Você vai conversar, tudo está ruim, nada está bom. Aquilo que você tenta falar ou enxergar alguma coisa boa, a pessoa sempre joga a coisa para baixo ali. E a insatisfação, irmãos, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser entendida. E nós vamos hoje aqui abordar a insatisfação, como que a gente deve trabalhar ela. Porque na época mesmo de Davi aqui, para ele ter tocado nesse assunto, para ele ter escrito aqui, é porque certamente ali naquela época, naquele contexto dele ali, deveria se ter muita gente insatisfeita, deveria ter gente ali que não estava alegre. E a insatisfação que é aqui colocada para nós no Salmo de número 37, essa insatisfação aí, ela é justamente a respeito daquelas pessoas que prosperam fora dos caminhos de Deus. Aquelas pessoas que conseguem a prosperidade
sem Deus, não fazendo nada daquilo que a Bíblia nos ensina, em relação à não prosperidade, ou aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, não estavam conseguindo ser prósperos. E isso aí gerou ali nos tempos de Davi, e isso aí gera nos outros tempos que vieram depois, e isso aí gera nos nossos dias de hoje pensamentos da nossa parte. Porque a gente vai ver, vai olhar, poxa vida, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela pessoa ali, ela tem uma situação de ter muitas coisas boas, tem o privilégio de uma casa abençoada ali, uma casa muito boa, tem carros, tem viagens, tem tudo, e ela não serve a Deus. Mas eu que estou aqui, estou servindo a Deus, estou aqui caminhando, estou desempregado. Estou passando aqui por uma tribulação, por uma dificuldade. Enquanto isso, eu vejo gente que não faz nada para Deus, não está nem aí com essas coisas de religião, e está lá desfrutando das benesses. Como entender isso daí? Como a gente olhar para isso daí e não sentir aquela fagulha, ou aquela inveja até de ver a pessoa que ela é ímpia, que ela não tem os preceitos aí, o conhecimento de Deus, prosperar e ter as coisas, e eu que estou aqui fazendo tudo certinho, estou seguindo tudo que a palavra me diz, eu estou aqui passando por essas dificuldades, eu não ter aqui aquilo que eu preciso muitas vezes, alguém vai ter que me ajudar. Como explicar, como ver isso daí? Então, no Salmo de número 37, Davi, vendo essa situação, ele vem falar com todos nós, inclusive nos dias de hoje, não é só naquela época. O que ele deixou, a gente pode extrair aí para nós também. E ele começa, irmãos, primeiramente falando que esse texto aqui tem 4 razões aí que é deixada para nós entendermos o que acontece, o que nós temos que fazer para a insatisfação não reinar dentro de nós. Porque não é fácil a gente ver um dono de empresa, eu trabalho lá, eu sou subjugado àquele trabalho, ele prospera, ele leva o dinheiro do meu trabalho, o trabalho de todos que trabalham lá, tudo bem que eu recebo o meu salário, mas ele próspera e eu com o meu salário que ele não me paga bem, ele não dá os benefícios aí que eu preciso para sobreviver de uma maneira mais digna, ele sabe disso, mas ele está lá e eu estou aqui, colocando o meu trabalho e ele prospera e eu aqui em dificuldades. Então, muitas vezes é difícil da gente entender, da gente ver isso daí. Mas Davi, ele fala para a gente que a primeira situação de insatisfação, que ele fala que a gente deve atuar aqui, de acordo com esse texto, a gente deve lutar e vencer, irmãos, a primeira coisa que a gente deve buscar é a segurança em Deus. Então, o insatisfeito deve buscar a sua segurança em Deus. Davi, ele fala para a gente, nos 3 primeiros versículos ali, ele já aborda esse assunto aí, e ele fala que a nossa segurança deve estar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nada como você ter um Deus criador, um Deus poderoso,
um Deus que é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. E a gente, sabendo que Deus, Ele tem o poder para nos ajudar, nós devemos realmente ter essa total confiança nele. E a gente deve sentir-se seguro, porque não adianta ficar só se indignando. O salmista, ele pede para a gente que a gente não se indigne, que a gente não se aborreça. Vocês podem ver que do versículo 1 até o 10, que é a parte que ele fala dessa segurança aí, o salmista Davi, ele sabe que isso é tão profundo na alma do ser humano, que por 3 vezes aí, versículo 1, 7, 8, ele fala para a gente não se aborrecer. Não se aborreça por causa dos malfeitores. Não fique aborrecidos com ele. Porque quando a gente fica aborrecido, quando a gente vê ele prosperando e aquilo lá entra na gente, é muito ruim isso daí, irmãos. Não faz bem para a gente. Não faz nenhum bem você ver a riqueza de um ímpio, de uma pessoa aí que não conhece a Deus, e você até desejar aquilo lá. Quando a gente começa a desejar ou ver aquilo lá, sentir aquela fagulha, oh, mas ele tem, eu não tenho. Quando a gente vê isso daí em relação a um ímpio, isso daí causa para a gente malefícios, isso aí só vai trazer o mal. Nós lemos também na Bíblia já que isso daí traz o mal para nós. Então nós não devemos nos aborrecer e ver, nós devemos ter a nossa segurança em Deus, porque Deus fala que eles vão prosperar, eles vão progredir, mas é por um tempo, porque eles secarão, eles murcharão, eles cairão. E eu falo para os irmãos que naquele dia, irmãos, naquele dia que o Senhor vier, você vai ter a sua coroa, ela vai estar guardadinha ali, segura. Então, vai segurando, vai tendo essa fé, porque o dinheiro também que essas pessoas aí conseguem, será que é um dinheiro totalmente lícito? É um dinheiro que só traz alegria para eles? Vocês já viram o número de pessoas aí que são muito ricas, prósperas aí, que não tem Deus na sua vida? O que muitas vezes acontece? Quantas delas aí são felizes, de verdade mesmo? Quantas delas aí estão com a família inteira, se é que tem família? Porque a maioria deles aí, ou as famílias são destruídas, são despedaçadas, muitos deles aí vão para suicídios, por drogas ou por depressão, alguma coisa acontece. Então, irmãos, a alegria, a satisfação não pode estar nos bens materiais. É proibido ter bem material? Eu não falei isso aí aqui, hein? Não é proibido você conquistar as bênçãos do Senhor, de Deus. Porque Deus, ele tem as bênçãos dele para distribuir. Mas, de acordo com a palavra aqui, a gente não pode se aborrecer, não pode deixar que aquilo lá entre em nosso coração fazendo mal para a gente. Porque você ficar triste com a riqueza daqueles que não conhecem a Deus, não vai trazer nenhum benefício para você. Tire isso daí do seu coração, coloca a Deus e faz diferente. Se tiver difícil, se apega mais com Deus, porque nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida é de você caminhar assim sempre na bonança. Alguma coisa pode vir aí de surpresa, ou alguma dificuldade você pode estar passando, mas saiba que você tem um Deus grande do seu lado. Você tem um Deus que te reserva a vida eterna.
Então, Davi fala para a gente, primeiramente, ter a segurança em Deus. Os insatisfeitos também, numa segunda parte, essa daí já vai do versículo 11 até o 20, os insatisfeitos, eles devem construir em Deus a sua felicidade. Davi fala para a gente nessa parte aí, que a felicidade do ser humano não está em ter. A Bíblia até fala que é muito melhor a gente dar do que receber. E eu tenho certeza que no coração de cada um aqui, se você tiver para ofertar, para poder ajudar alguém aí, você vai preferir isso daí do que você receber. É muito bom, é glorioso isso daí. Agora, irmãos, o que é construir uma felicidade em Deus? Como que a gente consegue construir a felicidade em Deus? Alguém aqui já tentou construir a felicidade em outras coisas? Se ninguém aqui tentou, eu vou falar hoje aqui que eu queria construir a minha felicidade em outras coisas. A princípio, até vindo para a fé. E a Amadá é prova disso daí, ela sabe. Quando eu vim, bem novinho para a fé, irmãos, a primeira coisa que eu consegui, quando eu aceitei a Jesus, foi ficar desempregado. Engraçado, né? 3 aninhos só. E a princípio, a gente, naquela fé grandiosa, eu pedia para Deus, eu tinha meus pedidos a Ele. E o meu pedido para Deus, qual é que era? Eu estava desempregado e sabia que Deus era grande, Deus era poderoso, Deus podia todas as coisas. E eu cheguei a pedir para Ele. Vocês podem achar engraçado, mas eu pedi um transatlântico. Eu pedia Boeing, eu pedia 3 quadras de imóveis, aí 4. E aí? Aí eu falo, se Deus tivesse me dado apenas uma coisinha lá, um carro de luxo aí, cerca de 400 mil reais aí, um carro. Vai que ele atende e fala, vou ter misericórdia do presbítero do Ricardo, vou ter misericórdia do Ricardo aqui, vou dar um carro desse aqui para ele. Irmãos, no primeiro IPVA, no primeiro seguro de todo carro, já ia ter que vender tudo ali, acabar com tudo na hora, porque eu estava pedindo uma coisa que eu não ia ter nem condição de manter. Então, a gente tem que realmente procurar a nossa felicidade em Deus nas coisas possíveis, nas coisas palpáveis. E vamos galgando nossos passos aí. Mas sempre com Deus à frente de nós. É Ele quem vai prover. E posso falar uma coisa, irmãos? Nesse período dos 3 anos desempregado aí, em casa nós nunca mendigamos o pão. Faltou? Faltou sim, meu. Foi difícil. Chegou a acabar tudo mesmo? Não, o dia que ia acabar tudo, alguma coisa acontecia ali e Deus provia. Não acabou, não. Nós aprendemos a ir confiando, construindo nossa felicidade, nossas coisas ali em Deus. E foi assim, irmãos, foi assim. Assim que Deus foi trabalhando, e eu gostaria de passar para os irmãos que cada um aqui deve construir a sua felicidade em Deus. Porque se a sua felicidade tiver construída em outro objetivo, seja em pessoas, seja em financeiros, seja em filhos, seja em qualquer outra coisa, a felicidade mesmo não vai estar ali. Estou falando aqui que não é para gostar de alguém, não é para gostar de filho, não. Estou falando para você não fazer daquilo ali a construção da sua felicidade toda naquele negócio ali. Você pode ser feliz com seus filhos, com a sua família, você pode ser feliz com seus bens, com o seu trabalho, com o seu estudo, com tudo. Mas tem que ter um que está acima de tudo isso daí, que é Deus. Construa ali.
E todas essas outras coisas ali, vocês vão ver que vai ser acrescentada, uma a uma, vai acrescentando, vai construindo. E o salmista Davi, ele passa para a gente aqui, então, essa construção da felicidade. Depois disso daí, irmãos, o salmista, ele continua falando da insatisfação, e num terceiro ensino que ele deixa para a gente aqui, que vai ali dos versículos de número 21 até o 30, até o 31, ele diz para nós aí que o insatisfeito, ele deve entregar a Deus o seu caminho. Entrega a Deus, e ele fala lá nos primeiros versículos, mesmo ele fala, entrega a Deus o seu caminho, confia nele, descansa, que ele que fará as coisas, ele tudo fará. Então o salmista, ele já aqui fala para a gente, pegar o nosso caminho e entregar ele para Deus. É outra coisa que a gente também aprende com o tempo, né, irmãos? Quem aqui já conseguiu entregar totalmente o seu caminho a Deus? Não é fácil não, porque nós humanos, nós entregamos. Principalmente quando a gente tem um problema. E vai que esse problema não é pequeno, é um problemão. A gente costuma pegar ele e, primeiramente, a gente olha para o problema, opa, vamos tentar resolver isso aqui. A gente vai lá e começa a tentar. Mas tem problema que ele, em vez de ter solução, ele se agrava. A gente não consegue. Aí ele vai ficando maior. E aquilo ali começa a virar um fardo para a gente. Fica difícil. Aí a gente vai lá e conversa com Deus. Fala para ele, olha, eu estou aqui com um problema, que ele era até que pequenininho, mas cresceu. Virou juros, virou bola de neve aqui o tamanho do meu problema, e eu não estou conseguindo resolver. Está difícil agora. Eu não consigo. Então, Deus, você pode me ajudar? Eu quero entregar esse caminho aqui, essa situação, para ti. Dá para me ajudar a carregar isso daqui? Você pode fazer isso daí por mim? Deus vai olhar para você, sim, meu filho, minha filha. Eu vou te ajudar, porque você é a minha filha, você é o meu filho. Eu estarei contigo. Aí você pega aquele problema, já grandão, e coloca para Deus. Está carregando. Só que aí é que entra. Será que a gente vai deixar Deus pegar aquele problema e sair carregando? E a gente vai conseguir ficar descansando aqui no nosso lugar e vendo Deus trabalhar? Vocês leram aqui, ele agirá. Confia nele e ele agirá. A gente vai conseguir ter essa confiança, vendo Deus ali carregando o nosso problema, é grande, e a gente ficar aqui descansando enquanto isso? Sabe o que a gente faz a maioria das vezes? Parece até engraçado isso daí, mas é uma ação natural nossa. A gente entrega o problema para Deus, a gente ora aqui de noite, tá? Olha, Senhor, não vou me preocupar, Deus, esse problema é teu, tal, tudo, me ajuda, pega, está nas suas mãos. E eu confio em ti, hein? Eu confio, tá? É seu. Você vai dormir. Acordou no outro dia, você já acorda, vai fazer rapidinho suas coisas sair. Aí o que você faz também? Pega o problema e já começa a se preocupar com ele. Ei, mas olha, esse negócio aqui, será que vai ter solução? Será que vai resolver? Eu consigo? Será que vai chegar? Será que eu vou receber aquela ligação? Será que vão mandar aquela informação para mim? Será que vai ter a solução hoje mesmo? E a gente começa desse jeito. Então, irmãos, não adianta. Davi aqui, ele foi bem claro, ele falou para que o insatisfeito, ele deve entregar a Deus o seu caminho, a sua situação, o seu problema, mas tem que ser uma entrega integral, não é você entregar, ir lá e depois começar a ajudar a Deus de novo.
Porque se você faz isso, você vai atrapalhar Deus e você vai atrapalhar você mesmo. Porque além do seu dia a dia, das coisas normais que você tem para resolver, você vai ter o problema te acompanhando também com aquele fardo lá. Continua pesado e você ainda tem as suas coisas normais para resolver. Então não adianta. A gente tem que entregar. Aquele que é muito insatisfeito tem que entregar o problema para Deus e deixar, porque é Ele quem consegue resolver. A gente não consegue, a gente não tem essa condição, mas Deus tem. E Ele usa meios muitas vezes que a gente nem espera, a gente nem está pensando, Deus vem e resolve a situação. Se eu perguntar aqui, te garanto que tem muitos testemunhos que você já ouviu, ou já até passou, de Deus resolvendo coisa para você e de uma maneira que você nem esperava, mas aconteceu. E muitas vezes melhor ainda do que aquilo que a gente precisava. Porque você é filho e Deus fala que Ele não vai deixar desamparado, tá? Ele ampara, está escrito aqui, nós lemos, Deus vai te amparar. Irmãos, para uma última fala aqui de Davi conosco, nesse salmo aqui, ele ainda fala que quando uma pessoa estiver insatisfeita, o quarto, ele deve aguardar a Deus no seu descanso, descansando. Eu já pincelei, já falei um pouquinho da gente descansar aqui, mas o que a gente mais faz é cansar quando a gente quer realmente alguma coisa de Deus. Sabe por quê? Aquilo começa a martelar na nossa cabeça. Você começa a querer, e tem gente que quer e mesmo ali, enquanto não consegue aquele objetivo lá, não para. É ruim querer as coisas? Não. Você pode querer as coisas, você deve querer as coisas, você deve querer o bem, você deve querer um bom trabalho, ter uma vida financeira estabilizada, ter a sua casa, seu carro, tudo bom, você deve querer, porque Deus, Ele tem as coisas boas para nós, mas, irmãos, a gente deve conseguir isso daí com aquilo que eu falei, Deus à frente da gente, Ele trabalhando, a gente colocando as coisas na mão dele e seguindo a nossa vida normal. A gente não deve ficar se fatigando, se preocupando ali. Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Tem gente que por essa maneira de ser, de viver, muitas vezes aí fica até doente. Vocês sabiam que o nosso corpo e a nossa mente, ele se desgasta aí, ele se acaba muito mais por essas doenças aí psicossomáticas aí, por a gente estar aflito, a gente estar tenso, a gente estar nesse querer, a gente quer resolver. Tudo isso daí afeta muito o organismo da gente. Então, quando a gente está falando aqui, e Davi fala para a gente descansar, para a gente aguardar, põe seu objetivo sim. Deus, minha meta é tal. Mas não pega aquilo ali e traz e fica com aquilo ali 24 horas na cabeça. Que aquilo ali, se não der certo, pode virar realmente uma grande decepção. Isso daí pode não funcionar do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que aprender a descansar e deixar Deus ir trabalhando, passo a passo, Ele vai fazendo, degrau a degrau, você vai subindo. E a hora que você chegar lá, você está descansado, você está bem, vai poder usufruir. Que não adianta também você ter a meta, a hora que chegar lá, você já não poder mais fazer nada. Está ruim, doente ali, porque você se preocupou tanto que ficou doente. Não vai conseguir agora usufruir das coisas que Deus tem para você. Então, vamos aprender a descansar, vamos aprender a deixar Deus agir. Vocês lembram aqui, Ele agirá? Vocês lembram? Que nós lemos aí, a igreja leu o versículo, e Ele agirá.
Põe isso aí na sua mente, ó. Deus agirá e Ele estará trabalhando por você. Essa palavra aí falou tão alto quando eu estava sentado, lendo aí junto, nos 10 primeiros versículos, que a igreja leu, e Ele agirá. E é isso que Deus faz, Ele age. Ele não desampara. E irmãos, fazendo tudo isso daqui, a gente vai ter lá na frente também uma grande bênção, que tem a promessa que é grande, a promessa de vida eterna, a promessa de uma terra melhor, a promessa de uma vida boa aqui. E o ímpio, é aquele que teve riqueza, aquele que teve tudo, qual que é a promessa dele aqui? Tem promessa para ele também. Ele será exterminado. Então não adianta. Se por uma hora ou outra a gente colocar o olho aí, você colocar, ou eu mesmo colocar o olho na riqueza daquele, ou na prosperidade, ou naquilo que a pessoa está fazendo aí, que não tem nada a ver com Deus, que está tudo errado, a gente coloca e vê uma pessoa desse naipe aí se dando bem, progredindo, não deixe nunca isso daí entrar no coração da gente, falar, eu também queria, não. Vamos agir diferente, vamos agir como o salmista aqui esclarece para a gente. A gente vai descansar, a gente vai entregar, a gente vai ter uma vida mais tranquila e uma vida honesta para com Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Ele vai ir à frente. Agora também eu falei aqui para a gente não fazer nada, só cruzar o braço. Também não falei isso, irmãos. Nós vamos ter a nossa vida normal, sim. Nós vamos atrás do nosso trabalho. Aquele trabalho não está rendendo o suficiente. Deus, abre uma porta melhor. Vou fazer um curso. Me ajuda nesse curso aqui, me ajuda, eu quero prosperar. Vai atrás do curso, melhora a sua condição ali. Deus, eu preciso de uma outra porta. Procura, não vai pedir a conta para depois jogar nas costas de Deus aí, Ele arcar com aquilo que você está fazendo. Ele vai te ajudar, mas vamos fazer as coisas com sabedoria. E você tendo realmente essa fé em Deus, você estando junto com Ele, sabendo como Ele vai trabalhar, as coisas só vão dar certo, irmãos, porque Deus vai estar à frente da sua vida. E por mais que o ímpio veja melhor e prospere, que ele queira te pegar também, aqui fala aqui, o ímpio ele quer matar, ele quer te perseguir, aqui fala que ele não vai conseguir, você está debaixo da mão poderosa de Deus. E quando vier as dificuldades também, saiba que esse mesmo Deus, ele é justo, ele é grandioso, é soberano e está contigo. Por isso ele vai todos os dias estar com cada um de nós. Basta que a gente coloque realmente todas as situações na mão dele e a gente deixe ele agir, deixe ele estar ali fazendo de acordo com a vontade dele. E se não der certo? Falhou? Eu falhei? Não está dando certo? Eu sou o culpado? Ou agora eu vou cair aqui em depressão, vou ficar aqui também? Irmãos, você tem a sua meta, você colocou lá, você está indo. Não deu certo? Se você realmente colocou na mão de Deus, e Ele está levando a situação, não deu certo, é porque Ele está agindo, e Ele agirá, nós lemos aqui. E quando Ele age e não dá certo, é porque não era para ser aquilo e daquele jeito lá. Pode ser até que Ele te faça, mas de outro jeito. Então não vamos também ficar só se lamentando, cheio de lamúrias aí, quando uma coisa não acontece do jeito que era para acontecer. Porque Deus ele é soberano, Ele sabe se daquele jeito Ele ia ser bom para você ou não. Ele tem total noção, conhecimento. Então, irmãos, a insatisfação na nossa vida tem jeito sim. Na vida de todos aqueles que realmente confiarem em Deus, a insatisfação tem jeito. E nesse salmo aqui, a gente hoje meditou aqui, viu alguns dos passos nossos aqui que eu quero recordar.
com os irmãos. Então, o verdadeiro segredo para a satisfação da alma humana está em Deus. A primeira coisa, está em Deus, não está nas coisas. E depois disso, nós temos que buscar nele a nossa segurança. Tá? Primeira coisa que nós falamos aqui, buscar em Deus a nossa segurança. Depois nós temos que edificar nele, construir nele a nossa felicidade, a nossa alegria. Um terceiro passo, nós temos que depois disso daí, entregarmos o nosso caminho a ele, para ele nos dar um caminho bom. Vocês sabiam que se no caminho nosso tiver um monte, Deus vem e aplana. Se tiver um precipício, Deus vem e também tampa ele para a gente ir pisando. Se tiver pedras, ele vai tirar do lado e você vai passar. Você vai com ele. É assim. E por último, o quarto, irmãos, Deus ele pede para aguardarmos nele o nosso descanso aí. Deixar ele ir trabalhando. Amém? Que Deus possa, então, dar a cada um de nós, que Deus possa visitar o nosso íntimo e que a gente possa começar, se a gente ainda não entendeu o agir de Deus ou como que Ele faz, se a gente está insatisfeito, se a gente precisa realmente de alguma coisa, eu tenho certeza que Deus ele atende você, atende sua oração, sabe da sua necessidade, mas vamos aprender a lidar, enquanto a gente não recebe, enquanto a gente está